Salve, rapaziada, tudo certo então? Vamos lá pro nosso primeiro vídeo de treino aqui então, né? Eu vou fazer um treino de hoje ombro e trapézio um pouquinho, né? Um estímulo. Não vai dar pra eu gravar o áudio na academia porque lá tem o som muito alto da música, então eu vou narrar mais ou menos como tá lá. Se vocês quiserem seguir aí o treino, vou indo lá e até daqui a pouco. Só esqueci de comentar que antes da gente ir, tem algumas entreguinhas pra fazer antes. Tem que entregar umas coisas. E aí a gente chega com o nosso BMW lá na academia. E caso a pessoa não saiba, eu também entrego ovo, gente. Eu vendo ovo, vendo as coisas em feira. E aí a gente pega o carro e torce pra ele ligar pra gente ir. O carro ligou. Então vamos treinar. Chegando então, a gente vai alongar um pouquinho. Penduro normalmente na barra e faço pequenas contrações ali na parte do trapézio, né? Que é pra alongar bastante essa região do ombro. Então a gente vai ali, fica pendurado e faz essas pequenas contrações. Eu normalmente gosto de alongar isoladamente também, então eu penduro uma vez de cada lado. E aí eu vou fazer, né, essa movimentação para alongar mais essa região do ombro. E tá mexendo um pouco a câmera por causa do ventilador que tá mexendo bastante o tripé. Então depois eu alongo do outro lado. E agora eu vou terminar puxando bem para trás para terminar de alongar o ombro, né? Fazer algumas rotações também, que é interessante. Que aí finaliza o nosso alongamento, meio que aquecimento do nosso ombro. E aí a gente vai partir para o nosso primeiro exercício, que vai ser uma elevação lateral, né, sentado. Então a gente vai evitar qualquer tipo de roubo e vai fazer ele isolado. Então começa com 12 quilos, que é um peso que eu faço bem de levinho. Sentado a gente evita roubar e faz uma quantidade considerável de repetições só para estimular essa região do ombro e deixar ele, vamos dizer assim, aquecido e no pump. Então a gente vai e faz por volta de umas 10, 12 repetições, o peso que para vocês é de boa. Obviamente não é um peso para chegar até a falha, então a gente vai e faz tranquilinho. Depois eu troco o peso e já pego 18 quilos, que é um peso que eu já gosto de começar a fazer para chegar nos 20 depois. E com 18 quilos a gente faz. Lembrando que a gente faz sentado exatamente para evitar qualquer tipo de roubo na execução. Normalmente quando a gente faz em pé a gente acaba roubando muito, então por isso eu optei por essa variação sentado que concentra mais a porção lateral do nosso ombro. Então aqui a gente já pode forçar umas duas antes da falha, duas antes da falha, que depois com 20 quilos, né, com a carga máxima, a gente tenta buscar o máximo. Agora com 20 quilos a gente vai começar a pegar um pouco mais pesado. Então agora sim a gente vai fazer duas séries valendo. Então com 20 quilos a gente vai puxar com força mesmo. Então a gente vai puxar até a falha. A sua falha pode ser de 12 repetições, pode ser de 8 repetições, pode ser de 20 repetições que seja. Eu no caso gosto de puxar por volta de umas 12 a 15, porque normalmente o peso que eu gosto de trabalhar com mais repetições. Quando o treino é um pouco mais de força, né, eu já gosto de pegar uns 24 a 26 quilos na elevação lateral. E aí eu puxo de 8 a 10. Acho que é interessante. Na nossa segunda série, né, valendo, vamos dizer assim, a gente vai e faz ele desse jeito. Normalmente o meu primeiro exercício eu gosto de dividir desse jeito, onde eu faço uma série, né, com peso bem baixo, onde ele basicamente corresponde a 50 a 60% da carga que eu normalmente costumo pegar. Então, se a carga que eu vou pegar no final é de 20 quilos, 12 quilos seriam 60% do total. Então, nela eu faço, aqueço, vou para uma série um pouco válida, que é duas antes da repetição, e depois faço duas valendo, puxando até a falha. Depois eu fui para a máquina de desenvolvimento. Ela é uma máquina um pouquinho difícil de sair, mas eu comecei com 40 quilos de cada lado, comecei tranquilinho. Mesmo esquema, né? A gente vai focar um pouquinho no anterior de ombro, já que o foco desse treino seria o anterior de ombro mesmo. E supondo que eu consiga fazer 20 repetições que seja, eu vou e puxo por volta de umas 15. Obviamente sem desgastar tanto a musculatura, pois o nosso treino nessa máquina ela já vai ser um pouquinho mais específica para subir a carga. Então agora eu vou e faço com 50 quilos de cada lado. E sempre tem uma rapaziadinha que a gente pouco gosta de aparecer nos vídeos, salve aí. Então a gente coloca 50 kg de cada lado e faz novamente. Lembrando, não faço até a falha, pelo menos nos primeiros exercícios. Ao meu ver, isso funciona e
também evita bastante lesão, já que a gente está aquecendo a musculatura e desenvolvendo força depois dela. Então isso vai fortalecer nossas fibras e tendões. Então aqui eu já puxo umas 2 antes da falha para não ficar desgastado para as 2 séries válidas. Como eu disse, essa máquina é um pouquinho difícil de sair, então eu pedi ajuda pro colega meu, que treina bastante tempo, e já fui fazer com 60 kg de cada lado. Aqui já estava começando a pesar, estava perto da minha carga máxima. E com 60 kg pedi ele para dar uma ajudinha, e aí ele foi e me ajudou, e aí a gente foi puxando, eu falei deixa que eu desço, e ele foi ajudando só na parte de subida, né? E pessoal, é um negócio muito diferente, como eu nunca gravei na academia, um treino de modo geral, o pessoal para e fica olhando, eu acho isso bem interessante. E aí por fim, fui terminar a minha série com 70 kg de cada lado. O foco aqui não é fazer 10, 15 repetições, e sim puxar o máximo que der, por volta de umas 8. Então eu fui, 5ª repetição, já estava começando a falhar, pedi para ele ajudar a subir, 6ª repetição, depois desci novamente e tentei puxar a 7ª. E foi aí que eu vi, porra, não vai dar para fazer mais nenhuma. E aí, para fazer a 8ª repetição, eu vi que falhou. E aí, pessoal, nesse próximo exercício, na remada alta, na polia, eu percebi que eu não consegui gravar as 4 séries, eu gravei só 2, tá? E outra coisa, algumas partes desse vídeo vai estar um pouco aceleradas, senão vocês vão cansar de ouvir minha voz. Nesse caso, eu optei por fazer 4 séries de mais ou menos 12 a 15 repetições. A máquina já estava zerada e não consegui subir mais peso que isso, porque ela é incapaz de colocar a anilha de 20 ali. Mas, lembrando que esse é um treino mais de estímulo na musculatura, esse exercício, né, para ser mais específico. Então a gente vai e puxa bem na falha em todos, porque como o peso está baixo e o ombro é um músculo que recupera relativamente bem rápido, então tá tranquilo. Aí nesse caso eu só consegui filmar aquela primeira execução e essa segunda. Em ambas o ângulo da imagem não ficou tão legal. Eu tava bronzeando com meus amigos ali e acabei que nem me atentei tanto. Mas com a máquina zerada, a gente vai novamente tenta fazer todas as repetições. Esse exercício é bem tranquilo porque devido à quantidade de polia, a gente tem bastante força para fazer essa remada alta. Então a gente vai e puxa até onde não conseguir. Então aqui a gente vai indo e vai chegando bem perto da falha até um ponto de começar a roubar mesmo. Esse é um exercício já focado nisso. Terminado a remada alta, vamos focar agora em anterior de ombro, onde eu começo com um anterior de ombro com um dumbbell de 24 kg e depois vou fazer um drop com um de 18 ou 16, se eu não me engano é 18. Então a gente faz ali, tenta concentrar bem na técnica. Não é necessário levantar o dumbbell até a altura da cabeça. Normalmente eu levanto a ponta do halter até perto do ombro mesmo. E aqui a gente tenta evitar de fazer esse pêndulo de roubar. Então vocês veem que eu zero a posição e tento fazer do outro lado, sem evitar esse movimento de balanço, né? De a mão tá jogando para trás e a outra tá jogando para frente. Pô, aí não adianta nada. Eu posso fazer com 40 kg de cada lado, mas o resultado não vai ser nenhum. Então vocês podem observar que eu paro o lado a lado e subo, paro o lado a lado e subo. Isso ajuda bastante a isolar o nosso anterior de ombro e deixar ele mais contraído durante a execução. Então vamos para a nossa segunda série, aqui eu optei por fazer 3 séries no total. A gente vai com 24 kg novamente e faz. Nesse exercício específico, eu optei por fazer da seguinte forma. Eu fiz 2 drops iniciais de 24 e 18 kg e depois na última série eu optei só por fazer com 24 kg, pois achei que não tinha necessidade de eu fazer mais um drop e eu tentei focar mais na resistência muscular com o peso de 24 kg, pois eu acho que isso é mais interessante para o meu foco de crescimento de ombro. E como o meu foco, no caso, está sendo hipertrofia e uma definição, na minha cabeça faz sentido. Vocês podem observar que eu sou sempre uma pessoa que está conversando bem durante os treinos, mas é bem normal mesmo, porque eu gosto de conversar com o pessoal que treina na academia. Então aí eu tô fazendo, né, tirando alguns bisus de treino também com o personal daí, e tô realizando a execução da forma que eu disse, evitando ao máximo de roubar. Vocês podem observar que eu paro o peso lado a lado, tento realizar a execução de forma completa. Com esse peso eu não consigo fazer essa pausa lá em cima, mas a força que eu tenho para conseguir, eu tento. Mas é interessante normalmente a gente fazer essa elevação e no ponto alto de quando ele estiver lá em cima, a gente fazer essa pequena pausa, que assim a gente consegue isolar mais a musculatura.
mas eu tentei fazer da forma que eu consegui e tentei puxar o máximo de repetições possíveis com 24 quilos em cada halter. Finalizando então parte do nosso treino de ombro, vamos partir para trapézio. Comecei com 60 kg de cada lado, mas eu tô com uma lesão na mão direita, no metacarpo, então eu não tô conseguindo fazer com a pegada pronada, então eu tive que buscar o meu halter para voltar e fazer a execução. Só que dessa vez com a pegada supinada, pois eu não estou conseguindo fazer direito com a pegada pronada. Então vocês podem ver que aqui eu já estou com as minhas palmas da mão voltada para frente. Não tem o mesmo isolamento na região do trapézio, mas eu ainda assim consigo dar um estímulo com as condições que minha mão está. Então eu vou com 60 kg e tento fazer bastante repetições, pois como 60 kg está relativamente leve, com 20 kg da barra, então tem 140 kg na barra. Com isso eu estava fazendo, um dos meus amigos também chegou e parou, falou que o peso estava leve, eu falei, beleza, pode fazer. E aí eu já tinha subido para 80 kg nesse momento. E aí ele foi, tentou fazer, achei até engraçada a situação, porque ele sempre gosta de treinar com os meus pesos, né, de falar que eu tô fraco, coisa do tipo. E ele tentou, achei engraçado que ele tentou pra caramba e não conseguiu. Mas acontece, pessoal, a gente não deve desmerecer ninguém, porque cada um tem a sua força e cada pessoa tem que fazer no seu ritmo. Então aqui eu coloquei 80 kg de cada lado e fui fazendo o meu encolhimento com a barra, né? Porque a gente trabalha mais trapézio quando a gente coloca mais carga. No caso, tem pessoas que falam que sim, tem pessoas que falam que não. Eu sou adepto de colocar bastante peso. Não suficiente, né? Eu falei, vou subir para 90 quilos. Então, com 90 quilos de cada lado, mais 20 da barra, totalizando 200 quilos no encolhimento. Como a gente tira do meio terra, então não tem tanto esforço assim. E vocês podem ver que a barra dá até uma mexidinha, chega a ser interessante. Então a gente vai e foca bastante a resistência no nosso trapézio e tenta fazer bastante contração isolada. Então, pessoal, o treino foi finalizado. Treino de ombro com um pouco de trapézio. O foco foi nessa região do anterior de ombro. Essa minha não é tão bem desenvolvida. A minha parte de anterior, de posterior também não. Mas isso eu vou dar um foco secundário em outros treinos, como por exemplo perna e posterior, né? Então, o vídeo foi esse. Deixa o like e manda sugestão aí do próximo vídeo. Foi!